Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no capítulo 27, no livro de Gênesis, onde diz: Isaque abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho. Respondeu ele: Eis-me aqui, meu pai. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo e eu sou liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por mentiroso. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Então Isaque já estava desconfiando de Jacó, porque não era Esaú que estava falando, né, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Glória
Glória a Deus. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como os de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: este o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Glória a Deus. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Glória a Deus. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai. Ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viestes, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, glória a Deus, bradou com profundo amargor e chorou. Ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão e astuciosamente retomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção
nenhuma para mim, meu pai? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou amargamente. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Glória a Deus. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Glória a Deus. Aleluia. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Amém. Glória a Deus. Então é bem clara esta palavra, a bênção de Isaque aos seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, era um homem mais valente, não é? Mais musculoso, peludo, e o dom de caça. Ele manejava bem o arco, bom de mira, né, irmãos? Ele tinha um dom maravilhoso. Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Jacó já era um mocinho mais recatado, mais delicado. A voz sua já era mais mansa, mais afinada.
E quem gostava dele era a mamãe, Rebeca. Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. E como Deus sempre fala, o maior servirá ao menor, como também Manassés, filho de José, serviu a Efraim, que era o mais novo. Não é isso? Efraim levou uma maior bênção nas mãos de Abraão. Abraão abençoou primeiro a Efraim. José tinha chegado os dois ao seu pai Abraão, seu pai Jacó. Me desculpem o erro, ao seu pai Jacó, que estava no Egito. Achegou-se os seus dois filhos que ele teve no Egito, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais moço. Depois da sequência da mão direita, Manassés, o mais velho, e na mão esquerda, Efraim, o mais moço. Mas Jacó, recebendo uma ordem de Deus, trocou as suas mãos, colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça do mais velho, de Manassés. E José contestou isso. E Jacó respondeu para ele: não servirá o mais velho. O mais velho não, o mais novo não servirá o mais velho, mas o mais velho servirá o mais novo. Não é isso, irmãos? E veja que coincidência, semelhança muito grande. Já essa sequência na família de Jacó, não é? Isso foi mais para frente, né? Jacó vem após Isaac. Isaac foi o primeiro, né, a abençoar o mais novo, sem ele querer, pela astúcia de Rebeca, sua esposa. Então começa de Isaac, não é? A bênção ao mais novo e não ao mais velho. Então assim Isaac abençoou ao seu filho mais novo, dando-lhe a bênção, a maior bênção, ao seu filho mais novo, e não restou mais bênção a Esaú. E Esaú acabou chorando amargamente, porque havia perdido a bênção de seu pai, como ele já havia perdido a sua primogenitura. Não é mesmo, irmãos? A troco de um guisado ao molho. Ele tinha chegado da caça, mas não tinha caçado nada naquele dia, estava cansado e não tinha comida para ele comer, né? Segundo a sua caça. E ele viu Jacó com o guisado prontinho. E Jacó tirou a primogenitura dele a troco daquele guisado. Não é isso, irmãos? Então esse já foi a primeira retirada de Jacó, a primogenitura de Esaú. Não é? E depois, segundo Rebeca, que ouviu, não é, a conversa do seu marido com o seu filho mais velho, ela já intentou um plano na mente, não é? Já tinha ganhado a primogenitura. Quem era primogênito era Jacó, o mais novo. Já não era mais Esaú mais velho, porque ele deu o direito da primogenitura a seu irmão mais novo. Então a bênção deveria recair sobre ele, que era o primogênito agora. Porque tudo isso era um plano de Deus. Rebeca poderia estar em outro local neste momento e não ouvir essa conversa entre o pai e o filho. Mas Deus a colocou ali para cumprir o seu querer, a sua vontade. Ouviu e já trouxe pensamentos na mente dela. Ela já planejou, maquinou um plano
né, para pegar a bênção para o filho amado dela. Porque Deus também coloca no coração, né, da mãe gostar mais desse do que aquele filho, do pai gostar mais desse do que aquele filho. Tem sempre uma preferência por um filho, por uma filha dentro de casa. Louvado seja Deus. E assim, Rebeca ordena a Jacó que vá no rebanho, e traga os 2 cabritos. E assim, Jacó não quis primeiramente, né, irmãos? Historicamente falando, porque ele ficou com medo. Se ele fizesse isso, o pai dele, porque ele era totalmente liso, sem pelo nenhum, enquanto que Esaú era peludo, a voz de Esaú era mais grossa, o cheiro de Esaú era um, o cheiro dele era outro. Se Esaú descobrisse, que ele não era, me perdoe, irmão, se Isaac, o pai, de Jacó e de Esaú, descobrisse que ele não era o Esaú, ele seria amaldiçoado e não abençoado. Então ele ficou receoso, com medo de fazer isso aí. Ele não queria fazer. Até que Rebeca, sua mãe, lhe disse: louvado seja o Senhor. Esta maldição recaia sobre mim, meu filho. Vai e faz o que eu te digo. Aí sim, se ele me amaldiçoar, recairá sobre minha mãe. Aí ele foi lá e trouxe os cabritos e deu a sequência, o plano de Rebeca. E assim Jacó, que quer dizer enganador, ou aquele que engana, começou a execução do seu plano para enganar a Isaac, a Isaac, o seu pai. Não é isso, irmãos? Isso que nós vemos aqui. Vamos guardar esta palavra histórica, dos patriarcas. Isaac é um patriarca, primeiro Abraão e Sara, patriarcas retirados de Ur dos Caldeus, onde se inicia o plano de Deus para fazer um povo seu eleito, fiel e de boas obras. Isaac foi o seu primogênito, de Sara, só tinha ele, e Deus ainda o pediu para que sacrificasse a Isaac, e testou a sua fé, a fé de Abraão foi testada grandemente, antes de concretizar o pacto, de ser mesmo Abraão, o patriarca do povo dele, de Deus, que seria Israel. Posteriormente, o filho de Isaac foi Jacó. E Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel, o seu povo eleito na face da terra. Glória a Deus. Então tudo começou deles: Isaac, Esaú e Jacó. De Jacó, as 12 tribos de Israel. Então eles são os patriarcas, aqueles que iniciaram a formação deste povo de Deus na face da terra. Não é isso, meus queridos e amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós que somos patriotas, crentes, cristãos, em Cristo Jesus, nós devemos guardar esta mensagem dentro do nosso coração, da nossa mente, e desfrutar, sermos o povo de Deus na face da terra, guardar com honra esta história, esta palavra no nosso coração,
na nossa mente até a nossa morte, né? E partirmos em paz deste mundo, desta maldita terra nojenta, deste chiqueiro, um lamaçal de porcos que é a face da terra. Irmãos, estarmos prontos para ouvir o soar das trombetas na volta do Senhor Jesus Cristo, com esta palavra guardada em nossos corações, ressuscitarmos para a vida eterna com Cristo Jesus, para reinarmos primeiramente 1000 anos na face da terra e posteriormente adentrarmos a nova e eternal Jerusalém, a grande cidade de ouro preparada aos seus santos e eleitos para com Deus viverem eternamente. Glórias a Deus. Então esta é a palavra nesta noite, irmãos. Louvado seja Deus. E depois, com tudo isto, não é? Jacó consegue enganar a seu pai Isaque. Isaque o abençoa e te dá toda a honra, né? Os descendentes do seu irmão Esaú serviriam ele como escravos, como servos. Deus deu tudo para ele: o trigo e o mosto, o orvalho que molha a terra, que produz o alimento. E Jacó foi grandemente abençoado. Glória a Deus! E assim se cumpriu a palavra de Deus na face da terra. Não é isso? Esaú, não é? O que ele ficou sentindo? Um ódio, uma ira, não é? Aquela mesma ira que quem sentiu no início? Quem? Adão e Eva e os filhos Abel e Caim. Quem sentiu então esse ódio? Porque um ofereceu um cordeiro e o outro ofereceu dos frutos da terra. E Deus escolheu Abel, que ofereceu o cordeiro, porque esse era o plano de Deus. Tem que ter os dois, né? O bem e o mal. Nesse caso, nesta passagem de Abel e Caim, me perdoe, não é? Foi eleito Abel com o cordeiro, representando futuramente, profeticamente, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então Deus, com o plano dele, Deus já fez todo o plano. Ele já sabe o que é dele e o que não é dele. O cordeiro é meu. Essa oferenda da terra não é para mim. Então ele já foi para o lado que é dele, do plano dele, o cumprimento do seu plano na face da terra, que era Abel. Abel e o sacrifício do cordeiro, que representava Jesus Cristo, que foi o nosso cordeiro, que por nós morreu e pagou as nossas faltas a Deus. Enquanto que Caim ofereceu dos frutos da terra e não foi atentado por Deus. Deus não recusou a sua oferta. E o que ele sentiu? A mesma coisa que sentiu Esaú há séculos para frente. Não é um ódio, uma ira e uma vontade de matar o seu irmão. Só que Caim conseguiu matar Abel e foi o primeiro homicídio, não é, acontecido na face da terra. Mas Esaú não conseguiu matar a Jacó, não é? Porque Rebeca ouviu novamente,
tem ouvidos. Rebeca tinha servos, né? Muitos servos ali. O Isaac era um homem rico, né? Existia centenas de servos para ele, né? Então tinha servos em todo lado. Então, as paredes tinham ouvidos. E um dos servos ouviu e bateu para ela. Está acontecendo isso, isso, isso. Ela arquitetou um outro plano de fuga. E mandou o seu filho ir para Harã, onde habitava Labão, seu irmão. E já existia um plano para Jacó lá, né? Porque Jacó ali conheceu as duas esposas dele, Léia e Raquel. E nós vamos ler no próximo capítulo. Glória a Deus, irmãos. Glória, glória a Deus. Então já estava tudo preparado, arquitetado por Deus, para o cumprimento da sua palavra. Glória a Deus. E ali Jacó fugiu para Harã, e ali permaneceu até esfriar a ira do seu irmão Esaú. Não é mesmo, irmãos? E qual foi a desculpa que Rebeca disse, né, para Isaac, seu marido? Ela disse assim, né, irmãos? Glória a Deus. Disse Rebeca a Isaac como desculpa para o filho dela fugir. Não é isso? Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me serviria a vida? Ela preferiria morrer do que ver Jacó casado com alguma mulher de Canaã. E esta foi a desculpa que ela arrumou para pôr Jacó para fora. Fugir do seu irmão que estava irado e queria matá-lo. Assim, Jacó saiu em fuga para Harã. E lá conheceu as suas duas esposas, o seu tio Labão. Não é mesmo? Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.